Papo quente, cerveja gelada. Esse aqui é o nosso lema do podcast cervejapod.com e nós estamos aqui, né, seguindo aqui com o João Saciloto, nosso mestre cervejeiro e convidado de sempre. Aliás, o João já não é mais convidado, ele é o dono do podcast, que o convidado sou eu. Ah, tá bom. E a gente está aqui batendo um papo, fizemos aqui um pequeno intervalo, terminamos o episódio anterior, e agora vamos seguir aqui com o nosso papo. Se você está inscrito no nosso canal, obrigado por nos acompanhar. Quando você volta para ver um vídeo novo, eu fico feliz porque é sinal que você está gostando do nosso papo. Se você está acessando pela primeira vez e nos encontrou por acaso, faça a sua inscrição no nosso canal, assinala aí o sininho, você não vai se arrepender, vai gostar e vai receber notificação toda vez que nós colocarmos um vídeo novo. Aproveita, pega o link do nosso canal, espalhe em todos os seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo da empresa, grupo do... normalmente a gente tem tanto grupo, né, João? E manda o link para todo mundo, fala, assiste esses dois malucos aqui que eles só falam de cerveja. No final do episódio anterior, eu fiz aqui uma proposta para o João, para a gente dar uma recapitulada, ou pelo menos esmiuçar um pouquinho mais sobre a pasteurização E você da falou uma cerveja. coisa sobre a pasteurização. Eu queria até pegar esse gancho inicial que você deu sobre espalhar o podcast nos grupos. Eu também gostaria de agradecer aos meus amigos, porque eles também fazem uma disseminação desse nosso podcast, e eu acabo recebendo telefonemas e mensagens de muitos amigos e amigos de amigos, e eles perguntam essas coisas, no qual a gente traz também como tema, e a gente não responde a pergunta diretamente, mas traz como tema. Exatamente. E que nem o Geraldo está propondo aqui, ele está propondo novamente nós darmos uma nova pincelada em alguma coisa sobre pasteurização. E quando você começou essa proposta de falar sobre pasteurização, a sua mente já ligou o processo de pasteurização ao leite, né? Olha que interessante. Ao leite, porque eu esqueci o nome do negócio. Mas isso acontece com todo mundo. E quando nós falamos em pasteurização, a primeira coisa que as pessoas... O primeiro ícone que vem à cabeça das pessoas é um saquinho de leite ou uma caixinha de leite. Talvez porque essa expressão pasteurização... Tem escrito na embalagem, pasteurizado, tenha sido disseminado exatamente, através do leite. Exatamente. E quando, na verdade, ela não foi criada para o leite. Aliás, me chamou a atenção, ou pelo menos me veio à cabeça de fazer essa sugestão, porque nós falávamos no episódio anterior de cerveja belga. Sobre os tipos de cerveja, né? E mais diretamente cerveja belga. E aí, quando a gente fala de cervejas europeias, lá daquelas escolas de cerveja europeia, que é a alemã, a inglesa e a belga, nós falávamos antes da gravação aqui, antes de começarmos a gravação, exatamente sobre pasteurização, porque não existe chopp e cerveja, não existe isso ou aquilo, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. tudo uma coisa só. E aqui no Brasil institucionalizou-se que o chopp quando se pede um chopp, se imagina chegar à nossa mesa um copo de cerveja não pasteurizada. Pois é. Ou não se lembra da pasteurização, se diz que o chopp é mais leve, simplesmente. E realmente João. A pasteurização modifica alguma coisa no sabor? A pasteurização foi um sistema inventado lá pelo Louis Pasteur para uma cervejaria alemã, francesa ou alemã. A cerveja. Então, a pasteurização tem tudo a ver com cerveja nos primórdios do seu... E não com leite. O leite entrou de carona. O leite entrou de carona nisso, que é também facilmente pasteurizar. O sistema de pasteurização de leite, hoje em dia, via de regra, é diferente do sistema de pasteurização da cerveja. A cerveja, ela é pasteurizada dentro da garrafa. Pois é, via de regra. O João falou, aliás, tem um episódio aqui no canal que fala de pasteurização, e depois você dá uma vasculhada, você vai achar os detalhes. Quando o João me falou que a cerveja é pasteurizada na garrafa, eu disse, mas não é possível, como é que é essa história? Porque a cerveja é pasteurizada dentro da garrafa e o leite é pasteurizado num outro tipo de processo chamado pasteurização flash. A cerveja... Dá para fazer a pasteurização flash também na cerveja. Ou seja, imagina um grande túnel
de chuveiros com águas quentes caindo em garrafas. A temperatura dessas garrafas vão subir até 60 graus e depois os chuveiros mais frios vão esfriar essa garrafa. Então, ela passou por não vamos dizer que é um choque térmico, porque ela eleva bem vagarosamente. A curva é mais aberta, né? Ela chega a 60 graus, fica 1 ou 2 minutos, depois vai caindo. Tem que ser devagar isso para as garrafas não quebrarem, né? Os vidros não levam choques térmicos. E o outro sistema é passar por uns trocadores de calor, onde aí sim há um choque térmico muito mais drástico, a cerveja sai de 0 a 60 graus em poucos segundos, passa 1 ou 2 minutos dentro desse trocador de calor a 60 graus, depois volta a 0 grau e vai para um outro tanque para ser envasada. Que diferença faz fazer isso na garrafa? A diferença é que na garrafa, como o objetivo do sistema de pasteurização é inativar as eventuais bactérias ou células de fermento que estão dentro da cerveja, e elas existem lá dentro, por mais microfiltrada que seja, existe sempre uma pequena quantidade de uma flora microbiológica lá dentro, que não é patológica a nós, não nos faz mal, mas ela está lá dentro. Então, o objetivo é eliminar e inativar esses possíveis micro-organismos. Para quê? Para ela não estragar a palavra não é estragar, né? Porque ela vai continuar comendo, ela vai deteriorar o alimento. E no leite também acontece isso. Se a gente pasteuriza a cerveja dentro da garrafa, acontece também uma eliminação da eventual flora de dentro da garrafa e de dentro da tampinha. Então, a gente já mata uma pasteurização da garrafa, da tampinha e do produto. Quando a gente faz fora da garrafa, ela só elimina os micro-organismos do produto. Depois ela passa numa tubulação, num tanque, em outra tubulação, entra na máquina, recebe a garrafa, recebe a tampinha. E é muito mais difícil eliminar esses micro-organismos de todo esse sistema que vão acompanhar o produto, ainda que pasteurizado. Mas se você pasteuriza desse jeito, tem que esterilizar a garrafa também. Aí tem que haver um processo de esterilização muito maior da garrafa, da tampa e do sistema que sai do pasteurizador. É muito mais caro fazer. É muito mais caro isso. Há possibilidade de fazer, tem cervejarias na Europa que fazem, sim, inclusive com microfiltrações e garantem, só que isso tem um custo, um plus no custo. Isso vai trazer. E o consumidor estará disposto ou não. Não, é mais rápido até. Não demora mais. Não, é mais rápido. Mas vai aumentar o preço da cerveja. Aumenta um pouquinho, sim, o preço da cerveja, e como hoje em dia centavos estão fazendo diferença em bilhões de garrafas, né? Lógico. Isso faz uma diferença. Ainda o mercado não está tão suscetível a teria que pagar alguns centavos a mais por uma diferença que não está sendo relevante. Então, se mantém uma tecnologia antiga, e isso não é ruim. Uma tecnologia antiga pode servir muito bem para o mercado, do que ser obrigado a forçar uma tecnologia nova. Mas no leite ela é feita dessa maneira. O leite, assim que ele é pasteurizado, ele já entra dentro de uma embalagem estéreo e já fecha. Você pode ver no YouTube aquelas máquinas de empacotamento de leite automática. Vem um cartão muito grande e ela já é fechada, já com leite lá dentro, né? Mas então o objetivo da pasteurização é essa. E imagina, não dá para pegar um barril de 50 litros e passar por um monte de chuveiros, porque demoraria para pasteurizar um barril 8 horas, até atingir 60 graus, pronto, aí queima todo o produto. A palavra não é queima, mas ela altera muito. Aí que eu vou voltar, então, naquilo que você perguntou. O gosto fica diferente? A resposta seria não fica diferente, mas a resposta seria sim, fica diferente. O não significa não era para acontecer. Acontece pequenas coisinhas que não são tão perceptíveis. Se acontece pequenas coisinhas, então acontece. Existe uma ligeira alteração, sim, no sabor, e existem algumas transformações que ocorrem na cerveja pasteurizada, que se a cerveja não é muito bem feita antes, ocorre uma formação de alguns compostos, sim, que podem ser percebidos. Porque eu que não sou leigo do assunto, eu percebo uma diferença. Claro. Uma diferença quando eu tomo um chopp e quando eu tomo uma cerveja. O chopp, podemos dizer que ele é um produto vivo e natural, como um iogurte, como um queijo. Isso.
E a cerveja já é já é um produto que já passou por um processo de estabilização. Mas também eu já falei aqui em um dos outros vídeos nossos. Nós estamos falando de chopp e cerveja como E se fossem produtos diferentes, né? pois Mas a diferença é é a só a mesma coisa. pasteurização. Em outros países, se fala mais cerveja de barril ou cerveja na pressão, né? Então, quando eu estive na República Tcheca, desculpem, naquele período que eu estive lá, eu tomei cerveja praticamente todo dia. Toda hora, né? Toda hora. E é interessante como que a ação da cerveja no meu organismo, da cerveja de lá no meu organismo, foi diferente da cerveja daqui. Eu queria até fazer um adendo nessa sua observação. Sim. Uma coisa que faz diferença no nosso organismo é a temperatura externa também e principalmente. Claro que os organismos são diferentes. Se eu tomar 2 cervejas e você tomar 2 cervejas, nós vamos perceber coisas diferentes. Mas imagina que você está dentro de uma câmara fria a 5 graus, Sim. com blusa, uma mesinha, e você começa a tomar cerveja. Você toma muito mais cerveja dentro de uma câmara fria, talvez porque o corpo vai reservando uma energia para se proteger do frio e faz um metabolismo diferente, do que no calor. Um lugar com muito calor quente. te empapuça. Não sei se é bem essa a palavra, mas estamos falando em termos mais coloquiais, né? Te empapuça mais rápido. Se você tomar cerveja dentro de câmaras frias, bastante, fala, tô bem, vou embora, abre a câmara fria e sai, você desmaia. Dá um choque, assim. Então, eu tive essa percepção. Talvez a temperatura. E também tem outra percepção. Você estava de férias, sem compromisso. Também tem isso. Aquilo é um remédio que te faz bem. Agora, se você sai do trabalho no calor, preocupado, porque levou o trabalho para casa ou então porque tem que chegar em casa. Você tem 2 preocupações quando sai do trabalho. As preocupações que tá saindo do trabalho com você e as que virão quando chega em casa. Me aguardam lá em casa. Né? Então, aquela cerveja... Eu tô sendo bem assim... geral, tá? Não é via de regra isso. Mas tá certo. Mas são coisas que se percebe. Quando você vai para uma festa e se prepara com alimentação e com líquido antes, você se comporta na festa, no seu comportamento de bebida e pós-bebida, é diferente do que se você não tiver uma preparação antes. Exatamente. Tem até uma propaganda que fala, um engove antes, um depois, né? E eu percebo o seguinte, quando eu tomo uma cerveja, quando eu tomo um chopp, eu sinto um sabor, alguma coisa diferente no sabor. A cerveja e o chopp, né? Sim, exatamente. Sim. Não, eu disse que lá na República Tcheca eu tomei muita cerveja, porque eu tive mais ou menos a percepção no sabor da cerveja de lá, como é o chopp aqui. Então, não sei o que tem de diferente na pasteurização, no processo de pasteurização. Eu também não sei, não me lembro quais marcas, eu me lembro bem da Pilsner Urquell, porque eu estava em Pilsen e fui tomar cerveja na fábrica da Pilsner Urquell, mas as outras demais marcas eu não me lembro, mas eu me lembro que fui em vários pubs, que lá é muito comum, os pubs nos porões dos imóveis, por causa do frio. E protege um pouquinho. E o pub e o porão é mais aquecidinho. E eu tomei cerveja em muitos lugares e com sabores bastante leves. E eu não sei dizer para você se a pasteurização de lá é diferente. Não, a pasteurização não. São ingredientes e são sistemas de fabricação mesmo. E o estado de espírito. O estado de espírito. Sempre quando eu falo nas palestras, eu termino com esse slide. Tudo isso que nós falamos sobre técnicas e química é uma coisa. Agora, o seu estado de espírito interfere bastante no comportamento de consumo, né? Agora, sobre a pasteurização é isso. Na verdade... No Brasil se instituiu que a palavra chopp, na verdade, muitas pessoas falam isso a todo momento, vou repetir aqui, a palavra chopp é uma medida alemã, que quando os alemães vieram para cá pediam um chopp, um copo. É um copo. E como bebiam na fábrica, bebiam dos tanques que não era pasteurizado, ou então dos barris que não eram pasteurizados. Mesmo porque, lembra os barris antigos de madeira? Não dava para pasteurizar aquilo. Não tem como. Tinha que tirar do tanque, jogar direto para o barril e servir rápido. É um produto vivo
pessoal fala, a data de validade do chopp é muito menor. É muito menor, assim como, me permite novamente usar o exemplo do queijo. Se você compra um queijo fresco, daqui 3 dias ele não está mais fresco. Né? É como qualquer alimento. Mas eu tenho que manter na câmara fria? Sim, você não compra o presunto e mantém dentro da sua geladeira? E o engraçado é que no Brasil institucionalizou-se no mercado em tratar o chopp e a cerveja como produtos distintos, né? Distintos, Como produtos diferentes. É. Mas sabe que também nessa vibe, ou então nessa frequência de relembrar coisas que nós já falamos aqui, me ocorreu agora sobre a cerveja preta. Nós já falamos, logicamente, vou repetir, se você procurar aqui o episódio que fala sobre cerveja preta, tem lá. Esses assuntos sempre vêm à tona em Mas todos os momentos. Mas são assuntos interessantes, e até porque a gente falava no episódio anterior de cerveja belga e falava de tipos de cervejas europeias, de escolas europeias, me ocorreu sobre a cerveja preta, que nós já falamos aqui uma série de vezes. E até o Fábio dizia no começo, um pouco antes da gente gravar, muita gente perguntando assim, o que é que põe na cerveja para a cerveja ficar preta? Geralmente... Por que a cerveja ficou preta? O que pôs lá para a cerveja ficar daquele jeito e etc e tal? Existem alguns tipos também, já que estamos falando de tipos de cerveja preta. Existe, via de regra, a cerveja é preta porque leva o malte de cevada, logicamente, torrado um pouquinho mais torrado. Então, aquele sistema de malteação todo que a gente já viu, onde a cevada se transforma em malte por meio de uma germinação controlada, e depois ela é seca e fica um grãozinho pálido, um grãozinho com a cor de palha, né? Por meio de uma secagem bem branda. Se nós intensificarmos a secagem do grão de malte, vai ocorrer dentro do amido uma reação entre os açúcares e proteínas, que é chamado nas escolas, né, de química de reação de Maillard. Mas a reação de Maillard acontece, que é a reação tipo da carbonização que acontece no nosso arroz queimado. Eu vou dar um outro exemplo, que é o café torrado. Ele pega o café, seca e torra. Aquele processo de colocar temperatura no café e fica girando aquele tambor, vai torrando. Por que gira o tambor? Para não torrar só de baixo, né? Então ele vai girando e vai tendo uma uniformidade na torra dos grãos, e quanto mais calor, mais ele torra, mais acontece a reação de decomposição da matéria orgânica que está lá dentro. E altera o sabor, né? E dá aquele gostinho, algo de queimado, algo caramelizado e uma série de reações químicas que dão saborzinhos diferentes, que nos remete a caramelo, a chocolate, a queimado. Gosto queimado. E depende do grau de torra. Se eu vou torrar 1 minuto, 10 minutos ou meia hora, o grau da torra dá diferentes cafés, resulta em diferentes maltes. Então, cada malte torrado numa quantidade de tempo diferente dá um tipo de malte diferente, que misturado com malte pálido vai dar colorações diferentes para a cerveja. E a preta é uma cerveja que leva uma quantidade maior de malte mais torrado. Então, tendo isso em mente, vamos falar sobre 3 tipos de então isso que eu queria saber. Além do malte mais torrado, tem alguma diferença entre os 3 tipos que você precisa? Vamos falar da cerveja mais preta mesmo, que tem as 3 mais pretas. Vamos supor, a Stout, a Porter e uma Malzbier. São 3 tipos. A Stout e a Porter são estilos ingleses. E a Malzbier é uma cerveja que é famosinha aqui, que dita que até as grávidas poderiam tomar, né? Mas tudo bem. Acho que as grávidas de hoje não tomam mais, né? As grávidas no tempo da minha mãe... no tempo da minha mãe, tomava Malzbier como desculpa para produzir mais leite. Então vou começar da Malzbier. A Malzbier leva o malte de cevada. Mas é conversa, né? O negócio da grávida é conversa, né? Então. Sim e não. Sim e não. Vamos lá. Vamos falar, como é que é? Uma resposta politicamente correta ou não? Tá bom. Eu já entendi, não precisa nem responder. Não, assim, a Malzbier vai o malte historicamente um malte de cevada e um malte um pouquinho mais torrado e muito mais malte do que a que se fermentava. Então ela ficava mais docinha
E esse dulçor, e por essa é mais doce, menos fermentada, ela fica mais leve de álcool, mais adocicada. Então... Ela vai menos lúpulo nela? Não, vai mais lúpulo. Vai ter uma quantidade até maior para poder equilibrar mais o dulçor. Tá bom. Então, por que uma grávida poderia tomar? Em primeiro lugar, porque tem açúcar, bastante açúcar, energia. E teoricamente dá energia, ajuda o metabolismo do corpo no estado que ela está, e todo o metabolismo ajuda também o leite. Estamos falando em teoria, tá? Isso. E em segundo lugar, aquele pouquinho de álcool que existe ali a deixa mais relaxada e melhora ainda assim o metabolismo, relaxa a pressão, há um fluxo maior de líquidos, de sangue, aquela coisa toda. Isso teoricamente explicando, tá? Eu não sei até que ponto o álcool vai fazer. Fala o João ginecologista. Não, teoricamente, claro, vai pegar uma caixa de mouse beer e dar para a mulher beber, que daí ela cai em cima da criança. Cai em cima da criança e mata. Pô, mas pelo menos uns 2 copinhos, não faria mal, claro, faria bem. Então, hoje em dia... Hoje em dia não, mas passamos um tempo, nos últimos 50 anos aqui no Brasil, fazendo essa cerveja Mouse Beer com um pouco de malte torrado e com um pouco de corante caramelo. Que o corante caramelo nada mais é que é um corante usado na indústria alimentícia, biscoitos, balas, bombons e caramelos, etc. Coca-Cola também se utiliza de corante caramelo. O corante caramelo é um... Eu me distraí e perdi o começo da conversa. Então vamos lá. Não. O que é toda cerveja preta? Tem corante? Não. Eu perdi o começo da conversa. Eu falei, originalmente, a cerveja Mouse Beer era fabricada lá na Alemanha, depois em outros lugares do mundo, com seus ingredientes torrados. Malte torrado e tal. Com o advento da tecnologia, se consegue pegar esse malte torrado ou açúcar de cana torrado e fazer um caldo. Sim. Assim, ao invés de colocar o grão, eu posso colocar um açúcar queimado. Entendi. Ele só não é transformado na cervejaria, ele pode ser transformado em outro local. E este corante caramelo, existem vários tipos. Existe o corante próprio para o refrigerante, Entendi. Que é um corante natural, proveniente de açúcares também. Nossa, mas é artificial, não quero mais, é química. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é utilizado... Ele está em outro ponto só. Ele só foi feito em uma outra indústria, onde uma outra indústria se tornou especialista em produzir aquilo que poderia cada um fazer. Sim, entendi. Então se utiliza deste corante caramelo junto com cervejas claras e um pouquinho de açúcar cristal para se deixá-la mais doce. Em Mouse Beers mais atuais. Que ponto que isso é adicionado, João? Na fervura? Logo depois da cerveja pronta. Depois de pronta? Depois da cerveja pronta. Depois de pronta. E isso não é nada ruim, não, porque é uma maneira também natural, simplesmente, de misturar outras coisas naturais para se obter uma cerveja preta. A cerveja preta não é aquela cerveja... É aquela cerveja que está no 0,5% do consumo mundial. Sim. Né? Ela não é... 99,5% a Pilsen, a Sport, a Lager, a clarinha. E aquele 0,5% são todos aqueles outros tipos de cerveja no mundo. E ela está dentro ali. Ela não é pecado nenhum fazer isso, não é pecado nenhum se utilizar da tecnologia e da química para o bem. Absolutamente. Hoje em dia, foi inventado alguns anos atrás um verniz para o pãozinho. Você vai lá na padaria... Tem um verniz. Acaba o pão, sai do forno e entra num túnel antes de chegar lá no balcão, onde cai aquele monte de pão. Ele passa num túnel onde joga borrifado um verniz especial para que o pão não tenha contato com o ar. Alguém pode dizer, mas isso é química, estragou o pão. Não, toda essa química, esses vernizes são compostos naturais que impedem o contato direto com o ar, e o pãozinho vai durar algumas horas a mais exposto até a sua casa. São tecnologias desenvolvidas para o benefício da indústria. Exatamente. Pode ser também, Nilo, pode ser também. Não, o Nilo está falando aqui o seguinte, é que ele achou que era para dar brilho no pão. Mas tem verniz que dá brilho e tem verniz que deixa opaco também. Aquela
coisa da rosca, aquele brilho da rosca, seria esse verniz? Não, aquele brilho que coloca na rosca é um composto de gema de ovo com açúcar, que quando é levado ao forno, exatamente ocorre aquela carbonização, que eu falei, reação de Maillard. Açúcar com proteína do ovo. Açúcar com proteína, temperatura, forma a reação de Maillard. Você que está no colegial aprendendo química orgânica, viu? Lembra das reações químicas, vai cair no vestibular, tá bom? Misericórdia, vamos abrir um podcast de padaria. Então, essa reação, tanto de carbonização quanto influenciada pela temperatura de açúcares com proteínas, dá... Se você deixar o pão um tempão lá, ela fica preta, uma faixa preta em cima do pão, mas daquela quantidade de tempo correta, mas isso é gerenciado, ela amarela. Ele fala, fica bonitinho, parece que ficou tostado. E você abre o pão, tá brancão por dentro. Tá brancão por dentro. Mas são tecnologias. Verniz, né? A indústria depende muito, atualmente, nos últimos 30 anos, da engenharia de alimentos. Mas eu acho que é muito bem-vindo. E é vindo para o bem, é muito bem-vindo, sim. Bom, e também essa engenharia é, então, aplicada na cerveja. Na cervejaria e agora na nossa conversa aqui de cerveja preta. Isso, falamos da Mouse Beer, bem lembrado. Aí vamos falar, tem a Stout e a Porter. A Stout, vamos sair da Mouse Beer e ir lá para a Stout. Aí vão aqueles grãos em maior quantidade, os grãos muito torrados. Mais torrados. E você toma uma Stout, vou falar a marca famosa, é a Guinness. Aquela que você abre uma latinha e ela solta aquele nitrogênio, muitos pulmões. Ou então você vai tomar na pressão lá na Inglaterra. Tipo assim, chega na Inglaterra, já pede uma Guinness, né? Você tá no inferno, abraço capeta. Uma Guinness... Não é igual a Brahma Black. Posso falar depois da Brahma Black um pouquinho. A Guinness é uma cerveja muito leve de gás carbônico e de álcool e ela sobrepõe o sabor torrado. Nós não estamos acostumados, a gente faz até uma careta no começo. Percebe-se o sabor de queimado. Desculpa, muito o sabor de torrado de uma cerveja tipo Stout. Sim. Uma cerveja Porter, ela é feita como uma Stout. Só com mais teor doce, com muito mais adocicado. Ela está entre a Mouse Beer. Entre a Mouse Beer e a Porter, porém com bastante corpo, que ela foi inventada, vamos dizer assim, entre aspas, para os estivadores que trabalhavam carregando as coisas, os portos lá na Inglaterra, por isso é uma Porter. Para os caras beberem e terem energia. O Nilo perguntou sobre da Brahma Black. A Brahma Black é uma cerveja que daí ficaria entre uma Porter e uma Mouse Beer. Tem mais uma intermediária aqui. É uma cerveja, não é que existe esse tipo, foi feita uma cerveja com uma receita dessa, não muito adocicada e também não muito... pouco álcool, com pouco corpo, né? Foi feita uma cerveja, me perdoe meus companheiros da Ambev dar o meu parecer, gosto muito, ela tem aquele sabor torrado pronunciado, algo de doce, e ela vai na diferença da sua composição, o nitrogênio tentando substituir um pouquinho do gás carbônico. O nitrogênio dissolvido dentro de uma cerveja ela tem um comportamento um pouco diferente por causa do seu tamanho molecular, sua expansão e a sua cremosidade fica diferente. Provoca reações. Só que tem uma coisa, se você tomar uma Brahma Black num copo americano, você não sente diferença nenhuma. A diferença é que cervejas assim são servidas com guardanapos especiais, copos especiais, um garçom que tira na hora rapidinho. Então, toda essa parafernália de marketing por trás faz parte para você sentir a diferença numa cerveja. Sem dúvida. Agora, você tomar uma Brahma comum e uma Brahma Black no copo americano ali, você fala, não estou vendo nada. Então, mas isso acontece, esse processo acontece também com o nosso cérebro. Quando a gente toma cerveja ou come alguma coisa ou vai a um restaurante, se você tomar uma belíssima cerveja num copo de plástico, não é a mesma coisa. Mas o copo o ambiente, o teu estado de espírito. Exatamente. A gente acabou de falar disso agora, exatamente, você pegou esse... A sua companhia, né? Você está do lado de uma pessoa que você gosta, de um amigo, da esposa, ou da namorada, ou de um grupo de amigos. Não importa. Mas todo esse processo de ambientação faz a diferença no sabor da cerveja. E no sabor de qualquer alimento. É que a cerveja, a gente acaba ficando mais aberto a novas conversas. Não é que a nossa conversa é sobre isso, né?
Mas sem dúvida nenhuma o sabor da cerveja ele é modificado conforme o que acontece à sua volta também. E as cervejas pretas combinam, não que combinam, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas elas harmonizam um pouco melhor com algumas comidas. Já que a gente não bebe tanta cerveja preta e o sabor adocicado e algo pronunciado, a gente consegue harmonizar melhor com comidas do que cervejas mais leves. É um parecer de uma pessoa que não tem o curso de sommelieria. Nós vamos chamar pessoas especialistas para falar de harmonizações e sommelieria aqui. Não tem o curso de sommelieria, mas tem 50 anos de mestre cervejeiro. E que certamente... eu tenho 50 anos de degustação. Não, certamente você, em muitas oportunidades, precisou atuar como sommelier para tomar algumas decisões. Algumas decisões eu não servir naqueles momentos. João, o papo está muito bom, ótimo. O papo está quente, a cerveja está gelada, mas está esquentando. E então eu quero te fazer uma proposta de nós fecharmos esse vídeo e nós seguimos falando nos vídeos seguintes, porque também nós já estamos quase com 30 minutos de vídeo. Agradecer você que está nos acompanhando desde o início do vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco. Espalhe o nosso link pelos seus grupos de WhatsApp, faça a sua inscrição no canal, compartilha, assinar o sininho, faz tudo que você puder para fazer esse podcast ficar famoso. Eu não faço questão de ficar famoso, o João tampouco, mas a gente quer que o podcast se dissemine, porque o nosso papo aqui é muito legal. As suas sugestões, perguntas, tudo você pode fazer através dos nossos canais, através do nosso site. Você pode mandar aqui, que todas as sugestões são analisadas e aceitas, quase todas aceitas, dentro da nossa gama de conhecimento e dentro da nossa gama de conhecimento. O que a gente puder, né? O João é um especialista que é sempre conosco, os nossos convidados aqui, que são trazidos pelo João, que é do ramo, sempre estão aqui à disposição. Obrigado a você que está conosco, obrigado, João, mais uma vez. Fechamos aqui mais um vídeo do nosso podcast cervejapod.com. Voltamos no próximo vídeo com você, com assuntos muito especiais. Agradecemos. Abraço, João, obrigado. Tchau. Tchau. Vamos tomar cerveja.